Qual é a Santa Casa que chega ao final de 2024? Ótima pergunta. Antes de mais nada, bom dia, Cabreira, Samuel, pessoal aqui da rádio, todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês novamente. Obrigado pelo espaço. Bom, um pouquinho mais tranquilo que ano passado, Cabreira. Ano passado a gente estava naquele perrengue de 13º, etc. Esse ano a gente já pagou uma primeira parcela antecipada do 13º, pagamos, vou lembrar a data exata agora, mas foi comecinho de novembro, mais ou menos, mês de novembro, a gente pagou essa parcela. Final de outubro, perdão. Em relação à médica, a gente está pagando os médicos em dia, né, com aquela consistência. Conseguimos alguns recursos da ordem de quase 3 milhões e pouquinho no primeiro semestre. Esse dinheiro nos deu um fôlego e a gente conseguiu então equalizar aquela situação médica que a gente teve todo aquele perrengue também. E alguns outros contratos que a gente fez com a Unimed de Rio Preto, por exemplo, que está comprando a Unimed de Fernandópolis, a própria recuperação judicial, a gente está conseguindo pagar as continhas, digamos assim. Está sobrevivendo, está respirando, não está mais naquela UTI morta do jeito que a gente estava. Andando. Longe de perigo, longe de BO, longe de bucha, não, nunca. Mas caminhando. Eu acho que é o principal, como eu sempre disse, não é que a dívida não importa, né? A gente tem que ir reduzindo a dívida, mas o importante é girar o hospital, é não faltar insumo, não faltar salário para médico, para colaborador, 13º é o básico. Isso funcionando, a gente parte para as melhorias, parte para credenciamentos e outras áreas aí que a gente quer partir. Então hoje a gente está um pouquinho melhor do que ano passado, final do ano passado, pagando as contas. Tem uma ou outra intempérie ainda, sim, mas de maneira geral está funcionando. Bom, a gente, e a partir disso, qual a perspectiva para o ano que vem? Perfeito. Até para os prefeitos e vereadores nós fizemos uma apresentação dizendo que a Santa Casa passou nesses últimos anos, desde pandemia, Covid, intervenção e recuperação. No momento que estamos hoje, que esse momento não é uma calmaria, mas funcionando, e a perspectiva para o próximo ano. Ano que vem, possivelmente, a gente já começa a ter o início do pagamento do plano de recuperação judicial, né? Isso depende da homologação do juiz, da ordem do juiz. Nós, daqui uns 10 meses, teremos a suspensão, a volta dos pagamentos da parcela da Caixa do empréstimo bancário, então volta a cobrar-se mais ou menos 400 mil aí na conta, né? E é algo que eu venho nos planejamentos, plano diretor, venho falando para toda a equipe, olha, a gente tem que fazer uma projeção para quando for suspenso ou voltar esse pagamento, como que a gente vai lidar, se a gente vai estar com a receita 400 mil maior pelo menos para continuar mantendo essa linha, ou se a gente vai ter alguma dificuldade, ou se as emendas que nós estamos captando estão funcionando para a gente pagar isso. Por hora o planejamento está bem decente, a gente está aí agora explorando outras áreas de receita, então é bem possível, Cabreira, reestruturação de comercial, de particular, de convênios, então é bem possível que a gente consiga sim no ano que vem se manter nessa linha. Agora para o final do ano nós temos aí pelo menos de 1 a 2 milhões de recursos para entrar também de emendas parlamentares. Estive em São Paulo, ia para Brasília, mas eles ainda não tinham resolvido aquela questão de como vai ficar as emendas, tá? Acho que o Flávio Dino lá, ministro da STF, estava segurando, mas isso estando certo a gente vai para lá também para ratificar essa questão das emendas. Então, juntando, se a gente receber de 1 a 2 milhões, mais os 3 que a gente recebeu, são 5 milhões, quase 400, 500 mil aí por mês a mais, se a gente dividir dentro do ano. Então é uma receita que faz a gente ter essa sobrevida e chegar no ano que vem com um pouquinho de caixa ou no mínimo pagando todas as contas. Tem um projeto de lei que foi aprovado, que já virou lei e está para ser regulamentado ainda, que é em relação aí à questão do SUS, da remuneração dos hospitais filantrópicos, e eu estava acompanhando um artigo que falava exatamente que nos últimos anos cerca de 500 santas casas faliram. Fecharam. A nossa está aí, vamos dizer assim, Capenga, em UTI ainda, sim, né? Sim. Em UTI. Sim. Quer dizer, não tá salva. Precisa, e você, ao definir o cenário para 2025, já colocou aí uma série de questões importantes e que a gente sabe que vai ter que... É um desafio enorme. Perfeito, Cabreira. É um desafio muito grande. Perfeito. Na verdade, essa lei do reajuste da tabela SUS, né, salvo engano, já são 27 a 30 anos aí que a tabela SUS não é reajustada, né, pelo governo federal e Ministério da Saúde. Você está falando de um valor, eu sempre faço a seguinte conta. Vamos dizer que a gente recebia 2 milhões do SUS quando eu entrei lá, 4, 5 anos atrás. Hoje a gente recebe os mesmos 2 milhões, não mudou. Porém, a folha salarial, vamos dizer, era 900 mil reais. Hoje a nossa folha, com a mesma quantidade de funcionário, é quase 1,5 milhão. Na verdade, chega a 1,5 milhão. Isso com dissídio, aumento, etc. É coisa natural. Que ano que vem vai ter outro. E o SUS provavelmente vai continuar da mesma maneira. Então, o seu poder de compra é como se fosse a inflação. A gente está recebendo os mesmos R$100,
mas dentro de 5 anos, R$100 que valia 100, agora está valendo 40. Eu até vi um comparativo de que a correção da tabela SUS nesse período aí, desde que ela foi instituída, 93% dentro do plano real. E o INPC no período passou de 900%. Quase 1000%, é isso mesmo. Então, o senhor falou perfeitamente, esse período a gente tinha R$100, hoje ele vale 10. Resumindo, é isso. Por isso a gente sempre busca outras fontes, outras receitas. Mas se os nossos governantes, de maneira geral, em todas as esferas, não tiverem esse olhar para as Santas Casas, que hoje representam mais de 70% da rede, principalmente de alta complexidade, vão continuar falindo Santas Casas. Qual foi o impacto da tabela SUS paulista? A tabela SUS paulista, a gente estava esperando algo até maior, para ser bem sincero. Ela veio aí em torno líquido hoje de 600 a 700 mil, um valor ótimo, excelente, só elogio. Sem esse valor, eu creio que a gente estaria passando muita dificuldade hoje ainda. Então a gente tem que ser justo, foi um ótimo programa inovador. O secretário de Saúde, Eleus, ali junto com o governador Tarcísio, teve esse olhar bem carinhoso com as Santas Casas. Eu acho que muita gente diria o mínimo aí, mas eu entendo que outras gestões não fizeram. Então é um grande elogio, teve esse olhar sim. Foram mais rígidos nas metas, a gente tem que cumprir as metas à risca das cirurgias. Se fizer a mais não recebe, se fizer a menos também não recebe, corta proporcionalmente. Mas esse impacto para a gente fez a gente pagar as contas, sendo bem sincero. Porém, a tabela SUS paulista, ela vai, creio eu, ter alguns reajustes frequentes. Eu não creio que ela vai ficar sem, né? O estado de São Paulo hoje é o mais rico, a pasta de saúde é uma das que mais tem recurso, mas também ela é o que mais tem gasto. Então eu acredito que eles vão estar sempre revendo. Porém, se a do Ministério da Saúde conseguir seguir parcialmente o que eles fizeram, a gente vai caminhar. É aquela história que a gente sempre fala. Hoje o atendimento, vamos pegar o UTI no SUS. O Ministério da Saúde nos paga em torno de R$450 por diária de UTI de um paciente, seja ele qual for, como ele estiver. A tabela SUS paulista reajustou isso para R$1.500 total, valor fechado. O nosso custo, dependendo do paciente, chega a R$2.700, R$3.000 por dia, de um paciente na UTI ou pronto-socorro, enfim. Então, tem que reajustar, tem que ter um olhar diferente. Tá, como o senhor disse do impacto, a tabela SUS paulista diminuiu o nosso prejuízo, mas ela por si só não zerou. Não zerou. Até porque eles não são responsáveis sozinhos também, né? Uma das queixas que a gente tem mais ouvido aqui na cidade, e daqui a pouco eu vou também permitir o Samuel ali, que já está com o seu caderninho na mão ali, cheio de perguntas para fazer, mas uma das questões que a gente tem mais ouvido na cidade, Marcos, é a questão de que a Santa Casa virou um hospital de passagem, não tem ficagem ali, ou seja, faltam profissionais especialistas para atendimento na Santa Casa. Sim. Sim. Quando é que vamos resolver isso? Cabreira. Quando que a Santa Casa vai voltar a ter especialistas para atender a população? Ótima colocação, até eu quero fazer um ponto bem importante disso. A gente, enquanto hospital de alta complexidade, não só tem a obrigação, mas a necessidade de ser referência na região toda. Como eu sempre digo, só em nefrologia e hemodiálise a gente representa nosso triângulo ali na tríplice fronteira, sul de Minas, leste Mato Grosso do Sul. Ocorre que especialista hoje, não é porque é difícil de achar só na cidade e região, não, isso aí acontece, é questão de recurso. Quando o SUS paga muito mal, e o volume que você tem de convênio, ele não compensa, né? A gente sempre fala do urologista, a gente faz ali o mínimo do mínimo na urologia, mas é o mínimo, para poder ter esse pseudo-credenciamento. Precisa de algo mais urgente, de maior complexidade, vai para HB. Você sobrecarrega a rede lá em São José do Rio Preto quando você poderia ter aqui. A grande questão é, com o valor de SUS, a Santa Casa consegue simplesmente abrir na especialidade? Não abre. E aí foi algo que eu coloquei na reunião de CIRC, para quem não sabe, é uma reunião com os municípios, o secretário de saúde. A Santa Casa dificilmente participa dessa, que ela só vai quando é convidada. Mas nessa última foi colocado, ali pelo consórcio de município, que o valor do transporte dos pacientes, principalmente de AVC, Cabreira, tinha subido. Eu não vou lembrar o valor exato, mas foi algo nessa proporção, de 30 para 120 mil por mês, esse custo. E aí eu pensei, bom, pera lá, é neurologista, certo? A gente tinha um convênio com o CISARF, Santa Casa, o CISARF e o Estado, em que eles, Estado e CISARF, bancavam o neurologista na Santa Casa. Você tinha um neuro aqui. Resolvia 100% dos problemas? Não. Era um AVC hemorrágico, precisava do neurocirurgião e para o HB. Mas era muito menos. O cara, o profissional, ele acabava trombolizando, às vezes o paciente fazia a medida dentro daquela janela de 4 horas, resolvia parcialmente o problema ou diminuía a gravidade. Tá. A gente, quando contratou o neuro, a gente tentou, a Santa Casa sozinha bancar, a gente chegou a pagar 50 pau por mês de neurologista.
Gente, não tem condição. Isso a gente estava falando na época, quase 8% da folha médica só em neurologista, a gente não tinha essa condição, para ser bem sincero, não resolvia 100%. Pois bem, não aguentamos pagar, e aí eu falei, gente, vamos colocar aí que a gente gasta 60 mil com neurocirurgião, por exemplo, aqui, faça os procedimentos na Santa Casa. Se aumentou de 30 para 120, hipoteticamente, eu estou falando de 90 mil de aumento. Eu estou falando para vocês que a gente vai gastar 60 e vai resolver o problema, o cara sendo atendido aqui. Você acaba com todo esse problema de janela e ainda economiza 30 mil para precisar. Para mim é uma coisa muito óbvia. Mas aí você depende também da boa vontade política de maneira geral. E aí colocou-se em pauta, não, é uma ótima ideia, vamos fazer, vamos analisar, vamos estudar. Então a gente está aguardando. Isso é um dos exemplos, Cabreira, que eu acredito que as novas administrações aí que vão entrar, pelas reuniões que a gente teve com os prefeitos, as conversas, vão ter um olhar mais carinhoso. Isso é um dos exemplos que a gente poderia, assim, resolver a saúde, de certa maneira. Vou estender mais um pouco, um exemplo besta, mas que funcionaria bem. Hoje eu tenho ali uma fila de artroplastia de joelho, aquela prótese do joelho, é uma das maiores do Brasil, para vocês terem uma base. A ortopedia é uma fila enorme, principalmente aqui. São, em média, 50 pacientes de Fernandópolis. Vamos colocar que eu vou gastar aí, vou arredondar, jogar para baixo, 10 mil reais por cirurgia em média. Tem uma prótese que é mais cara, outra mais barata, o paciente vai custar mais, uma média de 10 mil reais. Eu pagando, vamos dizer, 1.500 para o médico pela cirurgia, mais a prótese, mais o custo do paciente ficar na Santa Casa. Em teoria, eu resolveria o quê? Com 500 mil, o problema das artroplastias de joelho, das próteses. Converso com os médicos que operam isso, médicos bons, conceituados que a gente tem aqui no município. Eu separo 500 mil aí da cidade, seja do município, seja de uma emenda que algum vereador conseguiu. Eu zero essa fila de artroplastia de joelho em 3, 4, 5, vamos estourar 6 meses. Uma fila que hoje pode chegar a demorar 3, 4, 5 anos. Ou o cara vai pagar B ou acaba nem operando. É um dos exemplos que a gente poderia resolver copiando outros municípios que já funcionam, isso já funciona, outros hospitais, mas que fazem essa parceria entre consórcio de município, política boa e hospital. A estrutura a gente tem, centro cirúrgico tem, profissional bom tem, falta o recurso. Você zeraria, Cabreira? Eu acho que a maioria das filas, mutirões, o mutirão real, não é mutirão em tabela SUS apenas, mas é um mutirão eficiente, efetivo. Não é mutirão fazer 10 cirurgias, isso aí não adianta nada. É mutirão para zerar a fila, dá para fazer. É boa vontade também. A Santa Casa, hoje, já faz um tempo que vive de desafios e vai necessitar do empenho de toda a classe política, tanto regional e também municipal. E eu direciono a questão agora, Marcos, no âmbito municipal, ou seja, local. Existe uma aproximação com o executivo e legislativo para discutir questões relacionadas à Santa Casa? Isso já pensando no que vai assumir agora em janeiro, né? Perfeitamente. Perfeito, Samuel. Obrigado pela fala, antes de mais nada. Bom, sim, existe. Eu diria até pela região. Nós tomamos a iniciativa esse ano de convidar tanto os prefeitos da região, né, a gente está fazendo por etapas essas reuniões, quanto os vereadores aqui do nosso município, e obviamente estendendo o convite para os outros municípios. Qual que é a ideia? Dá para eles o panorama que a gente está e iremos estar, né, estaremos, e também o que a gente vai precisar de ajuda, como por exemplo essa ideia do CISARF, neurologista, eu acho que parte não só dos municípios, também dos vereadores, esse tipo de cobrança, não é só cobrar a Santa Casa, como a gente sempre diz, você tem uma classe política que pode e deve ser cobrada e que poderá ajudar. Nós tivemos a primeira reunião com os prefeitos, foi muito positiva, é um panorama muito bacana, fizemos inclusive uma homenagem para o Reginaldo Marcomini de Macedônia, que de fato foi o primeiro prefeito que, por iniciativa própria, eu vou começar a encaminhar recursos para Santa Casa e etc. Isso foi muito... Ele acabou abrindo um mar ali que estava fechado até então. Escutamos coisas boas desses prefeitos eleitos, inclusive do Edmilson, por exemplo, de Guarani, que já era secretário de saúde, já sabe a dor que nós temos, e a gente percebeu que nós teremos um carinho, um olhar diferenciado, provavelmente. A ideia foi basicamente sensibilizá-los, explicar o tamanho, o que é uma Santa Casa, a estrutura, e onde está não só o dever, a obrigação, mas a necessidade da ajuda deles ali. Enquanto os vereadores também, nós tentamos fazer essa explanação, né, caímos até em outras questões lá, mas a ponto deles conhecerem a Santa Casa. Essa legislatura de vereadores atual, né, nós tivemos os intempéries, os pontos positivos, vocês sabem bem, mas a gente ficou respondendo muito ofício, muito requerimento, inclusive de informação que está lá no site, portal da transparência, assim, mais claro que água, era só entrar e ver. E assim, não que a gente esteja reclamando, não vou nem entrar na questão de obrigação legal, a gente nem se importa, para falar a verdade, responder.
A grande questão é, você tem que parar 1, 2, 3, 4 setores e ficar respondendo requerimento ofício de uma situação assim. Tá, e ação efetiva? Quanto foi arrecadado de recursos para Santa Casa pelos vereadores? Vamos pegar ali Jales, por exemplo, que os vereadores pegam aquela emenda impositiva deles e empenham recurso. Então isso a gente sentiu numa Câmara renovada. Já tem ali as peças que já estão, por exemplo, a própria Janaína, que é uma pessoa da saúde. Hoje, a gente, óbvio, sempre brinca, sempre se ama, como ela mesma diz, né? Sempre briga. Mas a gente brigando para resolver problema, resolver situação de paciente. Isso é uma briga com respeito, eu digo. Jefferson da FEF, que é um cara que, inclusive, é um dos poucos que sempre foi atrás de recursos para a gente, entregar ofício, conseguiu recurso de emenda parlamentar para a gente. Então, esses personagens, essas pessoas ali que estarão na Câmara e os novos eleitos, que nós tivemos muito boas conversas aí, Lucas Biasotto, Gabriel Faria, entre outros ali, não vou citar os nomes para não... o próprio Cabral, o Danielzinho da Saúde, que já era, aparecendo no intuito de ajudar a Santa Casa. Então isso pra gente é interessante, nos interessa, e a gente espera que eles tenham sim esse olhar de pera lá. Não adianta eu só ficar metendo um pau aqui na Santa Casa. O que eu tenho que fazer também, enquanto vereador, minha autoridade? Tem o meu deputado que eu tô apoiando, o meu outro deputado, meu poder ali dentro de partido. Será que eu não consigo um credenciamento novo para Santa Casa, um recurso, enfim. Então hoje, Samuel, finalizando a resposta da tua pergunta, eu acredito que iniciamos bem essa aproximação com político, legislativo e executivo. O próprio prefeito eleito aqui de Fernandópolis, João Cantarella, a gente vem conversando aqui bastante pelo WhatsApp sobre a situação da Santa Casa, foi lá fazer visita a gente, não só por termos de compromisso, assinou, teve o peito de assinar isso, mas eu digo assim, vocês sabem bem a situação de PL que a gente passou lá dentro, tudo, isso aí ficou para trás, a questão política, e é um cara que eu acredito, se Deus abençoar, vai ter uma visão muito bacana com a saúde. Pelo menos no que ele vem discutindo aí com a gente, conversando, tá mostrando esse olhar, de humildade, inclusive. Então, eu acredito que vai ser bem diferente, sim. Após esse primeiro contato, então, com o Legislativo e Executivo, qual leitura você faz? Samuel, eu acredito que agora, finalmente, a Santa Casa ela vai começar, não só pelo trabalho que a gente vem desempenhando também, a gente tem que, sem falsa modéstia, mas pelo fato de a gente estar conseguindo manter ela aberta, eu acredito que essa nova, como é que eu posso dizer, classe política que entra agora no ano que vem, 2025, vai ter um olhar mais de união, de ajuda. O que é preciso fazer para nós ajudarmos a levantar a Santa Casa? Sem ego, sem descomedimento e etc. Vamos trabalhar junto. Então, eu acho que a principal fala aí é a união, lógico. Reitero, eu falei isso para os vereadores e prefeitos. Tem meu celular, toca domingo à noite, sábado à noite, não tem horário. Precisou ter algum problema dentro da legalidade, o que a gente puder fazer, vai fazer. Sabem da nossa questão de lotação, de pronto-socorro, etc. A UPA também fica lotada. São vários problemas diagnosticados que, inclusive, a gente passou para o prefeito eleito João Cantarella, que talvez sejam situações, como eu disse, por exemplo, do mutirão, que não dependem de dinheiro, mas que sejam até mais simples de arrumar, e eu acredito que melhora todo o fluxo entre UPA, Santa Casa e Postinho. É uma das ideias, eu acho que essa união, essa aproximação. Escutar o que a Santa Casa passa para a gente tentar resolver junto. É isso. Ô Marcos, você citou aí o episódio do PL que nós tivemos aqui. Qual foi o impacto desse episódio, de você entrar lá e causar aquele rebuliço todo que houve? Qual foi o impacto? O que sobrou disso? Primeiro aprendizado, Cabreiro. Acho que é o básico de sempre. Bom, ali a questão do PL, né? Eu fui convidado ali pelo PL estadual, mais especificamente a questão do Eduardo Bolsonaro, eu acho que o pessoal acompanhou isso aí, e houve essa conversa, chegou até a gravar vídeo, deu sair candidato ali por ele, só que também tinha a questão da Santa Casa, né? Não era algo 100% certo. Já havia o PL local aqui, com outro projeto, com outra ideia. Nós tivemos algumas conversas, algumas rusgas aí, diferenças de ideias no PL estadual, PL nacional, PL municipal, eu acho que sendo bem básico na conversa, mas sempre com muito respeito. Tivemos discussões internas, que acho que é natural em qualquer partido, e o João acabou sendo escolhido para ser o candidato a prefeito, graças a Deus ganhou bem, e eu acho que é um cara que tem caráter, cara humilde, é um cara que vem de família, tem boas propostas, tá aí, como eu disse, escutando a gente. Então eu acho que o principal que a gente tirou, bom, passou a política, etc., vamos caminhar junto, é a parte da união. Eu acho que essa humildade de falar, discutimos aqui, agora vamos resolver, tá ótimo. Isso é o que a gente precisa na política, na verdade. Essa imersão na política, então, você acha que hoje não tem mais nenhum quesinho assim para ser resolvido?
Cabreira, talvez tenha aí de uma outra pessoa, não vou descartar, mas falando por mim, zero. Até porque eu sempre tentei ser muito distante da política, né? No sentido, vamos evitar aquela situação de intervenção. Eu percebi que a Santa Casa precisa, sim, eu já falei até isso aqui, não da politicagem, mas da política. Porque ali na política a gente vai conseguir recurso, emenda, essa questão de união. Nós chamarmos os vereadores e prefeitos, por exemplo, também é você fazer uma política, você está fazendo um network, um contato. Então, da minha parte, eu acredito que não. Não posso falar por ele, mas acho que até da parte do João também não. De novo, pelas falas que a gente tem tido aí um com o outro, novamente, muito respeito. E se tem alguém aí, ou alguns, eu acho que agora é a hora da gente passar a régua aqui, ó. E, bom, vamos trabalhar todo mundo por Fernandópolis, né? Então, a gente está ali, tem a Santa Casa, tem a Prefeitura, muitíssima coisa a ser feita em todos os setores. E eu acho que a grande vantagem do PL, principalmente deles, foi até uma estratégia, eu falei muito para o Marcos Mazzetti isso. Marcos, será que PL chapa pura vai dar certo? Era uma preocupação que normalmente como é que eu posso dizer? Os candidatos, eles fazem coligações para ter mais força, ter mais tração. E foi uma estratégia que eles apostaram que deu certo. Então, mérito. E isso traz uma vantagem, que é você ter poucas, como é que eu posso dizer, obrigações políticas, que isso é comum. Então, isso dá espaço e margem para colocar pessoas mais técnicas. Talvez, eu acredito que eles vão acertar a mão nisso sim, uma escolha de secretariado, escolha de pessoas corretas nos lugares corretos, escolha de ideias, ou ouvindo as pessoas, fizer o básico, vai dar certo, já vai melhorar muito. Samuel. Marcos Charles, né, no cenário político pós-eleições, agora é momento de especulações até que se forma aí a gestão aí, todo o corpo administrativo da maioria dos municípios da nossa comarca, enfim, da nossa micro-região. E o seu nome é ventilado em algumas cidades da região, não vou citar nomes. Você abriria a mão da Santa Casa para encarar um outro desafio em uma outra prefeitura, em outra cidade? Pegou de calça curta agora, hein, Samuel? Puxa vida. Aqui, como se diz, a operação é sem anestesia. Que bom. Bom, primeiro de tudo, eu acho que questão de preparação, de novo falo sem falsa modéstia, a gente vem fazendo um trabalho aí na área da saúde que, eu sempre falo, de novo sem falsa modéstia, mas primeiro a Santa Casa em recuperação judicial, homologado, e estamos mantendo vivo algo que estava basicamente morto aí, a gente sempre usa esse termo. Então eu fico feliz dessa questão da cidade, eu não sabia. Samuel, eu acho que a Santa Casa ainda precisa de muita atenção, sendo bem sincero. Hoje nós temos uma equipe ali, são pessoas, não só a equipe, eu digo funcionário ou diretoria, eu digo conselho de administração, nós tem pessoas incríveis, nossa diretoria é incrível, médicos, hoje a gente tem, obviamente, sempre tem um ou outro mais ou menos de funcionário a médico, mas de maneira geral são pessoas dedicadas e que estão ali por amor, passaram todos esses perrengues nesses 5 anos que nós passamos juntos. Então eu acredito que numa situação dessa, que tivesse alguma oportunidade, daria para encarar, desde que a gente pudesse manter a Santa Casa estruturada. Eu sempre bati na tecla para vocês, nunca vou largar o barco de algo que está. Hoje ela está funcionando, daria para fazer algo assim. Porém, não adianta também eu largar para deixar a Santa Casa andando ali e focar em algo que não vai contribuir para ela. Eu gostaria, se fosse, obviamente, para escolher ou poder ter esse objetivo, que fosse também direcionado para levantar a Santa Casa. Novamente, ela atende aí pelo menos 13 municípios diretamente, mais de 40 indiretamente. Então, nunca fecharemos portas para nada. Perfeito. Muito bem, para fechar, 2025 está aí, você já definiu o cenário, você falou que o paciente está ali vivo, mas não está curado. Nunca, ainda não. O paciente está vivo, mas não está curado. De 1 a 10, qual a chance da Santa Casa não fechar em 2025? Posso mudar 1 a 10 para percentual? É mais fácil para mim. Como? Mudar para percentual, é mais fácil. Vai. Quando eu assumi, falei que era 0,1% de sobrevida. Depois que a gente passou a intervenção, 1%. Hoje eu diria que a gente está 6, 7%. Estou sendo otimista. Meu otimismo é ruim, mas estou sendo otimista. Você disse que a Santa Casa ela tem 94% de chance. Ela tem 6% de chance de sobreviver, Cabreira. Por que eu digo isso? Eu estou sendo pessimista, tá? Mas por quê? Eu sempre olho 2 cenários extremos, o muito bom e o péssimo.
E a gente tem que ser sempre realista, e eu tento caminhar que sempre vai dar algumas coisas erradas, né? 30%, 40% de coisa errada. No pior cenário, a gente não conseguiu aumentar a receita, não está recebendo mais emenda, recurso, não está conseguindo manter o convênio do jeito que está hoje, entrando recurso também, e não está conseguindo manter o custo naquela, e não vai ter reajuste nenhum em tabela SUS Paulista e SUS, e nem vindo emenda. Então, esse é o pior cenário. Nesse pior cenário, a gente tem uma grande chance de novo, entrar naquela crise, aquela bola de neve. Qual que é a chance disso acontecer hoje? Eu não vou dizer que é baixa, mas... Existe, mas também não é uma chance absurda. Depende só de nós, não. E aí entra a parte da união que os senhores disseram aí. Hoje eu estou um pouquinho mais otimista porque a gente está vendo sim um olhar diferenciado da classe política. Então, se Deus abençoar, eles caminhando conosco, a situação será diferente. Foi o que aconteceu nos outros municípios. É só a gente copiar a fórmula, né? Mas risco sempre tem, eu nunca descarto isso. Hoje eu diria que a gente tem muito menos risco do que tinha antes. Mas é grave. Sempre grave. Até a gente ter uma tabela decente, até o próprio HB ali que recebe recurso, etc. Eles mesmos, Votuporanga que tem caixa, tem recurso extra, Jales que anda sempre a risco, é o irmão Sovina, a gente brinca, eles são bem restritos no custo, etc. Todo mundo tem risco, né? Eles, como é que eu posso dizer? Jales, por exemplo, quando nós entramos naquela situação de crise 10 anos atrás, Jales parou e fez a análise diagnóstica que nós fizemos quando a gente assumiu. Eles fizeram antes de dar um BO maior. Então, eles têm um pouquinho mais de caixa, um pouquinho mais de estrutura e estão sobrevivendo. Daqui uns 3, 4, 5 anos da tabela SUS dessa maneira, alguém vai sobreviver? Não vai. Isso é um português claro. Mas, de novo, depende não só da gente, mas a gente vai continuar fazendo a nossa parte até mais. Muito bem. Está aí então a palavra do Marcos Schaier. Sua mensagem final aí, Marcos. Mensagem final, aproveitando a fala dos senhores, a gente está de portas abertas lá, principalmente para quem quiser ajudar a Santa Casa, não digo só de doação, leilão, e enfim, nós estamos de portas abertas para quem quiser contribuir, seja politicamente, seja com recursos, seja com ajuda para credenciamento, seja com qualquer tipo de ajuda, estamos de portas abertas. Lembrar que a Santa Casa hoje, enquanto hospital de ensino, enquanto hospital escola, ela tem convênios com diversas universidades. Foi uma das questões que nós alteramos no estatuto também. Lá falava que era só com a Camilo Castelo Branco e com a FEF. Já a Camilo Castelo Branco teoria nem existe mais. Então a gente colocou que tem convênio com vários no território nacional e internacional. E lembrar que a gente está aí de portas abertas para todas as universidades também. Temos espaço. Isso é sempre bom lembrar. E dizer que, por fim, a gente não vai caminhar sozinho, a gente não consegue. A gente precisa, sim, sempre agradeço à imprensa, vocês principalmente, precisa da classe política, precisa da sociedade civil, caminhando junto, com interesses pessoais lá, sempre longe de lá.